Atos 16 e o verso de número 11. Por favor, abra sua Bíblia comigo e nós vamos ler essa referência aonde Paulo, a partir do capítulo 16, é conduzido a atuar no mundo gentil, a trabalhar numa realidade onde ele vai alcançar pessoas a partir de outros lugares, não da sinagoga, e assim cumprindo o propósito e a missão que o Senhor tinha já dito a ele lá em Atos 9, que o Senhor estava posicionando ele para ser um pregador de reis e gentios. E Paulo agora está acessando isso de maneira extraordinária, e Deus vai trabalhar através da vida dele de uma maneira muito específica nessa cidade, a cidade de Filipos. Você achou Atos 16, verso 11? Vamos ler? Diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana, e nessa cidade permanecemos alguns dias. Amém? Tome seu assento por bondade. Queridos, como já introduzi, Paulo está indo para essa cidade chamada Filipos, nesse momento da sua vida e no momento do seu ministério. É necessário nós lembrarmos que Paulo vai, de maneira bem específica e pronta, iniciar o seu ministério quando Barnabé vai buscá-lo em Tarso para trazer ele a atuar na igreja de Antioquia. E eles atuam ali durante um ano. E após um ano, o Senhor fala no meio daquela igreja, chamando especificamente Paulo e Barnabé para uma obra que Deus tinha através da vida deles. De maneira em que esses homens respondem ao chamado do Senhor, imediatamente eles saem. Quando a gente lê em Atos 13, já no versículo 4, quando a igreja ora por eles, eles saem para fazer aquilo que Deus havia os chamado, que era pregar o Evangelho. E na primeira viagem missionária que eles estão já fazendo, o foco primário da pregação era para os judeus, porque fazia isso a partir das sinagogas. E uma abordagem daquilo que Paulo dominava, do conhecimento que ele tinha da revelação de Deus ao povo judeu. E Paulo vai já no capítulo 14 de Atos ter uma experiência que eles estão pregando em Antioquia da Pisídia, e eles vão começar a pregar aos gentios. E esses gentios vão se converter ao Evangelho, o que vai resultar em que em Atos 15 há um concílio quando eles retornam da viagem missionária. Mas isso não retém o avanço do Evangelho, a pregação, e Paulo vai estipular a segunda viagem missionária para ir às igrejas que ele havia plantado na primeira viagem e avançar talvez em alguma região da Ásia Menor. E isso está agora no capítulo 16, onde nós lemos. Mas por uma direção do Espírito, eles são conduzidos à cidade de Filipos. E Filipos era uma importante cidade do Império Romano daquela época. Não era uma cidade grande, mas era uma cidade importante por causa da sua localização. Ela era a cidade de entrada da Europa. Consequentemente, era uma rota comercial, porque ela estava próxima do Mar Egeu, 16 quilômetros, e nós estamos falando de uma época onde o principal meio de transporte e também de comércio é a navegação. Por isso essa cidade ela tem um roteiro extremamente importante no contexto bíblico. Por mais que ela é pequena, ela não é tão grande assim como a cidade de Antioquia, aonde inicia o ministério de Paulo. Mas Filipos é importante porque, além disso, passa ali a Via Egnátia, que foi construída pelo Império Romano para ligar as províncias que ele havia conquistado, fazendo assim com que tivesse um fluxo maior do comércio e do avanço das suas batalhas. Filipos é uma cidade importante porque
ela é a entrada de um continente, a saída de outro, enfim, um acesso em que os comerciantes passam muito por ali. E para essa cidade o apóstolo Paulo é conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Além de todas essas características, Filipos ela se torna importante porque ela é uma cidade que carrega esse nome em homenagem ao rei Filipe, que após as suas vitórias e as suas conquistas, para essa cidade foram soldados aposentados do Império Romano. E ela se tornou uma pequena Roma, porque lá estão práticas e hábitos que eram muito comuns na capital. Para lá Paulo vai, dirigido pelo Senhor para impactar aquela cidade, para fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado de uma maneira estratégica e para que lá o Senhor revelasse a sua glória através da vida desses homens. E no ano 52 depois de Cristo, acompanhado de Silas, nesse percurso aonde Timóteo se junta a eles, o apóstolo Paulo chega em Filipos e começa a pregar o evangelho de uma maneira estratégica, em que o Senhor vai o dirigindo para aquela cidade ser alcançada. E a primeira verdade que eu aprendo nesse texto é de que é da vontade do Senhor, é do querer do Espírito Santo que nós venhamos alcançar a cidade. Deus tem um propósito para a cidade. Deus tem um propósito para revelar nesse contexto, nessa aglomeração, nesse acúmulo de pessoas. Deus tem um querer quando Ele olha para as cidades e Ele vê o homem sofrendo por causa do preço do pecado, por causa da queda. Deus quer na cidade expressar a sua glória, revelar o seu querer e a sua vontade. É isso que fica claro quando nós olhamos para Paulo sendo conduzido para Filipos. Por quê? Porque quando Paulo vai estabelecer a viagem missionária, a segunda viagem, o pensamento dele não é jamais entrar no continente europeu. O pensamento dele é visitar as igrejas, passar pela região da Ásia, ir à Ásia Menor e retornar. Mas quando nós vamos ler o contexto, e nós vamos observar no início do capítulo 16, nós vamos ver já no verso 6, olha o que diz ali: percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Olha, o Espírito Santo impede Paulo de ficar só no roteiro que ele havia estabelecido, no roteiro que ele havia programado, no começo, aquilo que ele havia feito. O Espírito começa a impedir ele de pregar naquela região frígio-gálata. Aí ele tenta ir adiante, no verso 7, chegando perto da Mísia, tentando ir para a Betínia, mas o Espírito de Jesus, mais uma vez, não o permitiu. O Espírito, mais uma vez, vai impedi-lo. E aí Paulo navega de Mísia, indo para Troade. E olha o que acontece lá em Troade. À noite, Paulo teve uma visão, a qual um varão macedônio, ou seja, da outra região, a região da Macedônia, e nesta visão esse varão estava em pé e dizia a Paulo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Passa a Macedônia e vem fazer algo por nós. E o texto no verso 10 vai dizer: assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo o quê? Concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar-lhes o Evangelho. E quando eles adentram em Filipos, há uma paz no coração, há um entendimento de que eles estavam no lugar certo, na cidade certa, para fazer a vontade de Deus e para que Deus revelasse a glória dele naquela cidade.
Gente, todo esse contexto onde o Espírito Santo trabalha de maneira muito particular, muito sensível com o apóstolo Paulo, impedindo ele de pregar em algumas regiões que ele já havia passado, que ele já havia estipulado igrejas, que ele já havia estado, e o Espírito Santo conduzindo ele para ir mais além. E a noite entrou de quando ele tem uma visão, pedindo para que ele passe a região da Macedônia e adentre na região que estava agora já localizada na Europa, pregando em Filipos. A gente entende que o Espírito Santo de Deus, ele tem um querer, ele tem um propósito, ele tem uma vontade para as cidades, e o querer dele é nos conduzir como seus filhos, para que a gente chegue na cidade para revelar a glória de Deus. A maldade, a exposição do mal, a exposição dos efeitos da queda na cidade não pode nos afastar dela, não pode gerar medo em nós de viver na cidade, não pode roubar de nós a esperança de que Cristo pode se revelar na cidade. Muito pelo contrário, a gente deve se tornar sensível à voz do Senhor, sensível ao que o Espírito Santo quer, e num momento como esse dizer ao Senhor: eis-nos aqui, para que o Senhor comunique ao nosso coração qual é a sua vontade para a cidade, e nós estaremos prontos para segui-la. Eu creio nisso, de que o Senhor tem uma vontade para a cidade de Blumenau. O Senhor tem um querer para esta cidade, e esse querer passa pela minha e pela sua vida, nós sendo sensíveis àquilo que o Senhor quer. E isso envolve, sim, às vezes, o Senhor mudar as nossas agendas. Isso envolve, sim, às vezes o Senhor mudar os nossos planos primários. Isso envolve, sim, às vezes o Senhor nos tirar da zona de conforto. Isso envolve, sim, a gente pegar os mapas que a gente desenhou da nossa vida, da nossa rotina, dos nossos planejamentos. Iremos até aqui, iremos até ali, iremos no máximo até lá. Às vezes o Senhor quer pegar isso e fazer com que a gente guarde esses projetos e se renda a algo maior que Ele tem e que Ele quer revelar na cidade. Foi isso que Ele fez com Paulo. Paulo, a sua viagem missionária, ela não será igual à primeira. Eu quero levar você mais adiante, eu quero te levar mais além, eu quero te conduzir a um lugar aonde eu preciso revelar a minha glória, e você precisa estar disponível para viver essa realidade. Que nós venhamos ter corações sensíveis como Paulo teve, de chegar ao resultado do verso 10, imediatamente procuramos ir àquele lugar, imediatamente fazer um movimento em resposta àquilo que Deus está dizendo, imediatamente andar para a direção que o Senhor está nos dando, porque entendemos que Deus quer nos conduzir para manifestar a sua glória, para manifestar o seu querer e para trazer a sua presença para a cidade. A gente precisa entender isso, de que o Senhor, assim como se moveu em Filipos, assim como moveu conduzindo Paulo para lá, Ele quer nos conduzir a realidades dessa cidade. Na rotina que você tem, nos planos, nos meios de relacionamento que você tem, talvez num esporte, num hobby que você faz, com a sua família, o Espírito Santo quer usar isso de maneira estratégica, para que lá a glória dele se revele, para que lá a vontade dele toque a cidade, e para que você seja um instrumento na mão dele. O que você precisa é estar sensível, assim como Paulo estava, para que o Senhor te dirija até chegar ao propósito que Ele tem. A segunda verdade que eu aprendo nessa relação de Paulo com Filipos é de que a gente deve estar flexível e aberto à maneira como Deus quer trabalhar na cidade. Se Deus tem uma vontade para a cidade, consequentemente Ele tem um método para usar e para se mover na cidade. E quando nós falamos em um movimento de Deus, em um método de Deus, em a forma de Deus trabalhar na cidade, Ele vai sempre trabalhar de maneira diversificada. Porque o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ela é diversificada para quê? Para que haja edificação no corpo. E as nossas diferenças no sentido de dom, no sentido de habilidade,
Tudo isso é um instrumento de Deus para que o corpo seja edificado e para que a missão seja cumprida. Por isso nós não podemos trabalhar de uma forma em que a ação de Deus seja engessada, num padrão. A gente precisa estar flexível àquilo que Deus quer fazer, àquilo que Deus quer trabalhar, e ao método em que o Senhor quer usar para levar as pessoas a cumprir o propósito na cidade. Olha o que acontece em Filipos. Se nós pegarmos do capítulo 13 até o capítulo 15, o método de evangelização de Paulo, qual é? A sinagoga. Ele faz isso a partir da sinagoga. Cada cidade que ele chega, que há uma sinagoga, há uma abordagem, a pregação do evangelho dentro da sinagoga. E essa abordagem vem da onde? Vem desde Moisés, vem desde os profetas, uma abordagem histórica, falando e aplicando a relação com o Messias. E o resultado disso era a conversão. Agora, quando a gente vai para Filipos, a gente não tem um registro de Paulo pregando na sinagoga. Por quê? Os historiadores têm duas linhas de pensamento. Primeiro, de que a sinagoga em Filipos não quis ouvir e dar atenção para Paulo. A segunda linha de pensamento é de outros estudiosos que vão dizerem que em Filipos não havia sinagoga, pelo número pequeno de judeus. Ou seja, se havia e não quiseram ouvir Paulo, ou se não havia sinagoga, o que mais me chama a atenção no texto é de que a pregação do evangelho não deixou de acontecer, porque Paulo não estava preso a um único método, mas ele estava flexível ao que Deus queria fazer e ao modelo que Deus queria trabalhar na cidade. Então o que acontece? Paulo vai para Filipos e, entendendo essa diversidade, esse chamado do Senhor para aquela cidade, ele vai para a beira do rio. E quando ele vai à beira do rio, ele começa a ver de que ali havia algumas mulheres piedosas que se reuniam para os seus afazeres, e junto com os seus afazeres, elas se reuniam para algumas orações. E Paulo entendeu que aquele lugar era o lugar que ele deveria pregar o evangelho, era o lugar que ele deveria falar de Cristo, era o lugar que ele deveria expressar a obra redentora do Senhor. E quando ele começa a pregar o evangelho naquele lugar, dentre aquelas mulheres, uma mulher chamada Lídia se converte. Ela se rende à obra redentora de Cristo, ela aceita Jesus no seu coração, ela recebe a mensagem de Paulo, e a partir de Lídia, que era uma comerciante, a igreja se estabelece em Filipos, porque na beira do rio alguém se converteu a partir de um método diferente de pregação, e a partir da vida daquela mulher, o evangelho pode avançar na cidade. Sabe o que é isso? É um Deus que trabalha em detalhes, é um Deus que trabalha de maneira diferente, é um Deus que trabalha aproveitando as particularidades e a diversidade presente na cidade para revelar o seu querer, para revelar a sua glória, para tocar a vida de pessoas e para fazer com que o evangelho avance de maneira em que alcance mais pessoas. O que a gente precisa é estar disponível e flexível para aquilo que o Senhor quer fazer. Não tem sinagoga? Isso não impede de eu pregar. Não vão me ouvir na sinagoga? Não me impede de pregar. Tem um rio para eu pregar, tem mulheres para me ouvir, tem pessoas para eu alcançar. Eu não estou preso a métodos, eu não estou engessado a eles, muito pelo contrário, eu estou nessa cidade sendo um instrumento de Deus. Eu estou livre para o Senhor trabalhar do jeito que Ele quer trabalhar a partir da minha vida. Essa é a mentalidade que conduz Paulo. E a partir daqui a gente vai ver ele usando de diversos outros métodos. É na escola de Tirano, é usando o altar do Deus desconhecido em Atenas, porque Paulo não estava preso, ele não estava dentro de uma única mentalidade, mas ele entendia que a glória de Deus, ela é diversificada, e ela se apresenta de maneira diversificada à cidade, e a partir de alguém que entende isso. A minha pergunta para você é: quais os dons e habilidades presentes na sua vida que você pode hoje colocar a serviço do reino? Quais dons e habilidades que estão dentro de você, dentro da sua casa,
que o Senhor deu a você como recursos e como instrumento, que hoje você pode pegar e colocar à disposição do Senhor, para que Ele revele a sua glória em Blumenau, para que Ele toque vidas em Blumenau, para que Ele venha impactar pessoas nessa cidade. Quais são as habilidades e os dons que estão presentes em você? Pastor, mas eles não têm nada a ver com o púlpito da igreja. Glória a Deus. Pastor, eles não têm nada a ver com a música da igreja. Glória a Deus por isso, porque nem todos nós vamos pregar a partir desse lugar, nem todos nós vamos servir a partir daquele lugar, e esse é um propósito divino, esse é um querer divino, isso faz parte do plano e da vontade do Senhor, para que a glória dele seja revelada na cidade. Agora a gente precisa entender isso. Por quê, gente? Porque tem lugares que você toca, tem pessoas que você alcança, que nós como liderança da igreja nunca alcançaremos. Tem pessoas que você se relaciona, que nós só de carregar o título de pastor, nunca vamos se relacionar com ela. Tem pessoas que, se formos esperar elas adentrarem essas portas, elas nunca entrarão, mas glória ao nome de Jesus, que a igreja dele está presente em toda a cidade, que a igreja dele tem gente que se relaciona com todo tipo de gente na cidade, e isso é um projeto divino, é um querer divino, para que Blumenau seja impactada com a glória do Senhor. As nossas diferenças são um propósito de Deus para alcançarmos essa cidade. O que precisamos é entender isso. Por quê? A terceira verdade está relacionada diretamente a essa diversidade. Vamos lá. A gente tem, nesse capítulo 16, 3 conversões. A primeira conversão eu já citei, é a conversão de Lídia. E olha um perfil que a gente tem de Lídia. Primeiro, ela é de cultura asiática. Ela não era natural de Filipos. Ela era asiática, vindo de uma cidade chamada Tiatira. Segundo, a ocupação dela era de comerciante de púrpura, algo muito caro e muito precioso da época, que ajudava a dar coloração às roupas, algo que era raro. Isso fazia dela uma mulher de condições. Lídia ainda era uma mulher de religião gentia. Ela era alguém que simpatizava com o judaísmo e tinha uma ligação com isso. E ela foi alcançada em um momento específico de evangelização. Paulo se moveu para evangelizá-la. A segunda conversão que a gente tem é de uma menina conhecida no texto como uma menina adivinha. E o que a gente tem de detalhe dela? Diferente de Lídia, ela é de outra cultura, ela é uma escrava grega. Então a gente tem 2 culturas diferentes aqui. Nós temos uma asiática e nós temos uma grega, uma escrava grega. Diferente da ocupação de Lídia, que era comerciante, essa menina era uma escrava. A partir de uma possessão demoníaca, ela fazia adivinhações e alguns senhores geravam sobre ela algum tipo de escravidão, em que todo o lucro que ela recebia das adivinhações não ficava com ela, mas era para eles. Essa menina foi alcançada pelo poder do evangelho. Paulo, ele se incomodou com uma fala que ela lançou sobre eles, falando que o povo deveria ouvi-los, deveria atentar para o que eles falassem. Paulo se incomodou com aquilo e repreendeu aquele espírito mau que estava nela. E aquela menina, que não era de religião nenhuma, mas muito pelo contrário, era aprisionada por demônios, foi liberta e conheceu um Senhor maior, que era o Senhor Jesus. E ela foi alcançada como? Num dia em que Paulo caminhava pelas ruas de Filipos. Um dia comum. Saiu para dar uma volta e o Senhor fazendo uma obra extraordinária, entendendo o movimento do Senhor na cidade. E o terceiro é a conversão de um carcereiro. E a gente tem o perfil dele. Ele não é nem asiático, nem grego, ele é romano. A profissão dele é servidor do império. Religião
Talvez ele não tinha, porque talvez era lhe exigido considerar César o seu senhor. E ele foi alcançado como? No meio de um terremoto. Por que terremoto? Porque quando Paulo e Silas foram um instrumento de Deus para libertar aquela menina, os senhores viram que perderam a fonte de renda. Então, pela influência que tinham, foram às autoridades e convenceram as autoridades para prender Paulo e Silas e lançá-los na prisão. E aí vem aquele episódio que você conhece, que eles, depois de terem apanhado muito durante aquele dia, lançados na prisão, era meia-noite, estavam louvando e adorando o nome do Senhor, e no meio daquela adoração aconteceu um grande terremoto, ao ponto de que as cadeias se soltaram, aquele lugar tremeu todo, e os presos estavam livres. E quando os presos estavam livres, o carcereiro sabia que aquilo pesaria sobre a sua vida e talvez lhe custaria a própria vida. Então ele vai tirar a vida, e quando ele vai cometer aquele ato, Paulo repreende ele dizendo: não te faças mal algum, nós estamos aqui. E aí ele vai pregar aquele homem dizendo: crê no Senhor Jesus e você será salvo. E aquele homem decide ser batizado. Esses 3 exemplos revelam a mim e a você que quando o Senhor quer revelar a glória dele na cidade, não importa o cenário, não importa a circunstância, ele faz com que os seus sejam um instrumento para que a cidade seja transformada e para que a diversidade dela, independente de qual for, seja alcançada pela obra redentora do Senhor. Sim, pode ser aqueles de uma religião tradicional: não mudo, não saio daqui. Cresci, aprendi e fui ensinado desse jeito. É a Lídia, é simpatizante, gosta de uma religião tradicional, conhece os ritos, conhece a maneira de viver, mas quando Jesus usou Paulo e Silas de uma maneira estratégica, a religião tradicional dela perdeu todo o sentido. Ela conheceu o poder de Jesus, o amor de Jesus, e se rendeu ao poder do Evangelho. Sim, pode ser aquelas pessoas que estão desorientadas, perturbadas, aquelas pessoas que Satanás está fazendo da vida delas um estrago, porque ele tem aprisionado elas, assim como aprisionou essa menina. Mas o poder do Evangelho chegou até lá, e ela conheceu um Senhor maior, um poder maior. Ela conheceu o perdão e a liberdade que havia em Cristo Jesus, e Deus usou Paulo de maneira extraordinária para isso. Talvez pode ser um carcereiro em desespero, temendo pela própria vida, mas o Evangelho chegou lá e apontou para ele um caminho, uma direção, e deu a ele a certeza de que em Jesus ele não tinha apenas a salvação do que aconteceu no seu ambiente de trabalho, mas ele tinha a salvação do perdão dos pecados e o caminho para a vida eterna. Tudo isso em cenários diferentes. Porque quando nós nos movemos na cidade, entendendo que Deus quer trabalhar e alcançar a diversidade dela, não importa, porque nós também nos colocamos a servir de momentos diversificados. Sim, aqueles que nós saímos propositalmente para evangelizar, Paulo com Lídia. Há aqueles momentos que o Senhor quer nos usar, que a gente sai só para dar uma volta de carro. Faz isso volta e meia. Vamos esfriar a cabeça, vamos achar um lugar para ir, você roda a cidade. Deus quer nos usar nesses momentos também. E há aqueles momentos de luta. Meia-noite, apanhou o dia inteiro, não tem para onde ir, pés e mãos atados. Mas se lá nós entendermos que somos um instrumento de Deus, nós seremos bênção para a cidade e testificaremos o Senhor, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de açoites, mesmo nos momentos de sofrimento, mesmo nos momentos de dor. Nós seremos uma resposta para a cidade, porque nós entendemos que o Senhor quer nos usar e quer nos fazer um instrumento dele para a cidade. Que Deus nos posicione dessa maneira nesse lugar. Que Deus nos coloque nessa cidade, não andando simplesmente como que nós sugando da cidade. Deixa eu usar essa expressão.
apenas tirando, sacando da cidade a beleza que ela tem, já citada aqui, a alegria de viver nesse lugar. Uma cidade que a gente recebe, e fazemos isso quando vamos trazer pregadores, que é o que a gente relaciona mais, professores. Que cidade bonita que vocês vivem. Se eu pudesse, eu vinha para cá. Já ouviu isso? Já ouvi várias vezes. Mas para essa cidade, o Senhor precisa de uma igreja que se levante e que entenda que é um instrumento para abençoá-la, porque essa cidade também carrega a marca da queda, essa cidade também carrega a marca da maldade que existe no coração do ser humano. E sabe quem é poderoso para libertá-los? Jesus, o poder do Evangelho. E a igreja precisa entender essa realidade e entender que nessa cidade diversificada, Deus quer revelar a sua glória, Deus quer revelar o seu propósito. E para uma cidade diversificada, Deus tem uma igreja diversificada. Para uma cidade que trabalha com ambientes e com realidades diferentes, Deus tem uma igreja com habilidades e com dons diferentes. O que precisa é a gente entender que Deus quer nos usar nesse tempo. E para terminar, a gente precisa ter fé e convicção de que Deus quer e estar pronto para agir na cidade. Quando Paulo adentrou em Filipos, talvez ele não conseguiria desenhar o que Deus iria fazer ali, mas ele tinha uma convicção clara no seu coração do que Deus faria naquela cidade. E 3 realidades específicas são tocadas aqui, que revelam o trabalhar e o agir do Senhor na cidade. Primeiro, Deus trabalha na realidade espiritual da cidade de Filipos. Aquela cidade era reverenciada, aquela cidade tinha fluxo de pessoas, por causa daquele espírito mau que tomava posse da vida de meninas, e alguns historiadores vão dizer que não era apenas aquela, havia outras que tinham essa habilidade. E as pessoas vinham a Filipos para acessar aquele tipo de conhecimento que aquelas meninas tinham, aquelas adivinhações. E isso gerava recursos, isso gerava aprisionamento, isso gerava escravidão daquelas pessoas, não apenas daquela menina. Mas quando Paulo entrou lá, entendendo que Deus queria fazer algo naquela cidade, Filipos passou a conhecer um Senhor maior, passou a conhecer um poder maior, que é o poder do sacrifício, é o poder do nome de Jesus, é o poder da obra redentora. E em Cristo Jesus houve libertação para aquela menina e para pessoas daquela cidade. Porque o Senhor está pronto a fazer uma obra espiritual na cidade, quando nós nos movemos e vamos para ela para levar e manifestar o Evangelho. A segunda realidade que eu vejo é que em Filipos Deus faz um milagre físico, aonde o poder do Senhor também encontra aquilo que é matéria, aquilo que é palpável. Foi o que aconteceu à meia-noite, quando Paulo e Silas na prisão cantavam. O Senhor tocou aquele lugar e realizou um milagre físico, mexendo com as estruturas daquele ambiente, soltando as prisões e mostrando o seu poder na cidade de Filipos. Ele é poderoso para tocar nessas realidades também. Se há milagres físicos que nós precisamos, além de um milagre espiritual, o Senhor também pode fazer. Então não tenha medo de pregar o Evangelho para pessoas que estão em dificuldades financeiras. Não tenha medo de pregar o Evangelho para pessoas que estão com doenças. Não tenha medo de pregar o Evangelho para pessoas que precisam de um milagre, onde o Senhor toque aquilo que é matéria. Porque a estadia do Senhor em Filipos, ou melhor dizendo, de Paulo em Filipos, revela que quando Deus quer trabalhar na cidade, Ele toca aquilo que é material, Ele visita isso também e realiza um milagre extraordinário. E o terceiro milagre que a gente tem é um milagre moral. E acontece aonde? Acontece lá na prisão. Quando o terremoto vem e quando as prisões se soltam,
Os presos estão livres. E pelo contexto, não era só Paulo e Silas que estavam lá. Porque o texto vai dizer que Paulo e Silas cantavam e os outros ouviam. E quando Paulo, já livre, vai falar com o carcereiro, ele diz: não te faças mal algum, porque todos nós estamos aqui. Gente, eu não sei o que aconteceu. Porque prisão abrir, e pelo entendimento que dá de ver, não foi só a de Paulo e Silas. Depois o Jair se corrige aí as próximas terças, se estiver errado. Mas você já viu prisão abrir, irmão? E o preso, não dá no pé? Nem chega a abrir, eles já estão, cavatúnio. Um dia, irmão, fazia um trabalho no CASEP, um menino lá, acabou se machucando, levaram ele para o hospital, com o pessoal da Itupava Norte até fazia esse trabalho. O menino com a perna machucada, deu jeito de fugir do hospital e descer pelo fosso do elevador. Porque preso não quer ficar em prisão. Mas lá em Filipos eu não sei o que aconteceu. Se foi extasiado pelo terremoto, ou se foi pelo que Paulo e Silas cantaram durante a noite inteira, eu não sei o que deu lá, eu não sei explicar e não vou tentar. Eu só sei que eles não conseguiram fugir. Eu só sei que eles permaneceram ali, extasiados pelo que estava acontecendo. E isso nós podemos chamar de um milagre moral. Ao ponto que Paulo pode dizer ao carcereiro: não te faças mal nenhum, porque todos nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque quando nós vamos para a cidade, o Senhor não está pronto apenas para fazer um milagre espiritual. O Senhor não está pronto para fazer apenas milagres que tocam a realidade física, mas o Senhor, pelo poder do Evangelho, está pronto para curar a cidade na sua moralidade. O Senhor está pronto para restaurar homens e mulheres na sua moralidade. O Senhor está pronto para reverter esse quadro que nós vemos de corrupção, de tanta imoralidade presente na cidade pela presença do homem, fruto da queda. Mas nós, quando vamos para ela, levando o poder que há em Cristo Jesus, nós vemos esta restauração sendo uma restauração completa, e a obra do Senhor alcançando vidas, porque esse é o poder que o Evangelho tem. Se queremos ver uma cidade sarada, nós precisamos ir e levar o Evangelho. Casamentos restaurados, maridos retornando aos seus lares, maridos retornando aos seus, melhor dizendo, pais retornando aos seus filhos, a nossa política sendo sarada, ambientes diversos aonde corrupção e outros níveis de efeitos do egoísmo do homem sendo curados e sarados. Isso só acontecerá a partir do Evangelho, a partir do entendimento da obra da cruz, a partir da obra do Senhor na vida do homem. Foi o que aconteceu em Filipos naquela noite, foi o que aconteceu em Filipos na estadia de Paulo lá. E eu e você precisamos ir para a cidade entendendo que a cura dela não está num programa de governo melhor, a cura dela não está em uma demanda de recursos maior, por mais que tudo isso é bom, mas a cura da cidade completa, a restauração dela completa, está em a obra de Cristo ser entendida, compreendida, e o poder do Evangelho tocando as pessoas, impactando elas e dando a elas aquilo que nós chamamos de um novo nascimento, se tornando uma nova criatura. Nós precisamos olhar para a cidade, amá-la, chorar por ela como fizemos nesta noite, mas não pode ficar apenas nisso. Precisamos ir para dentro dela e manifestar o poder do Evangelho, trazer esse reino e entender que essa é a vontade do Senhor. Amém? Foi assim que Paulo e Silas fizeram em Filipos. É assim que a gente precisa se mover em lugar.